diga amém. Amém. Está feliz, fica de pé. Vamos começar o culto nesta manhã, com muita alegria no nosso coração. João capítulo 17, a partir do verso 15, eu quero ler esse texto com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 17, do verso 15 até o 19, tá bom? Nós vamos fazer essa leitura para juntos nós iniciarmos o culto ao Senhor. João capítulo 17. A palavra do Senhor diz assim: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu os santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Amém, igreja? Olha para cá um instante. Palavra do Senhor Jesus, falando, primeiramente sobre Ele, assim como Ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E hoje nós estamos aqui para aprender a verdade, que é a palavra de Deus. O domingo é justamente para isso, para a igreja, para o povo de Deus estar reunido, para nós crescermos mais na presença do Senhor. Você está aqui na casa do Senhor, outros irmãos também estão acompanhando a nossa live, justamente para nós sermos edificados na presença de Deus. Quantos querem ser edificados aqui nesta manhã? Então aplauda o Senhor, vamos adorar o nosso Deus, com as nossas palmas, porque é mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui juntos. Então vamos orar. Feche seus olhos, vamos falar com Deus e entregue nas mãos do Senhor esse momento, esse tempo que vamos passar aqui juntos, que seja um momento muito especial de aprendizado, de crescimento, de adoração, de Deus trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado em nossos corações, porque esta foi a palavra que foi lida, aonde o Senhor Jesus Cristo, a verdade, a tua palavra é a verdade, e é a palavra de Deus que vai entrando em nossos corações e nos ajudando a ser moldado por aquilo que Deus deseja. Ó Deus e Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos as nossas vidas, para que o teu nome seja glorificado, para que a tua igreja seja edificada nesse dia, assim como estas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo mesmo disse: não rogo que os tire do mundo, mas proteja-os do maligno. Que assim o Senhor esteja nos livrando de todo o mal, das ciladas, das artimanhas de Satanás. Nós repreendemos em nome de Jesus tudo aquilo que o inferno, tudo aquilo que o maligno atenta contra as nossas vidas, porque a tua palavra diz que nós somos teus filhos, e nós estamos aqui para ser santificados, nós estamos aqui para dedicar a nossa vida ao Senhor, no teu altar, nas tuas mãos. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, tira do nosso coração tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que quer atrapalhar a nossa verdadeira adoração, aquilo que quer atrapalhar o nosso entendimento da tua palavra. Que teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir nos nossos corações nesse dia, Pai, e assim possamos juntos, como igreja, fazer a tua vontade nesse dia. Obrigado, Deus, por esta manhã. Entregamos tudo, todos os detalhes nas tuas mãos, e que assim o teu nome seja exaltado e glorificado. Oramos, agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. Vamos adorar a Deus. Graça e paz a toda a igreja, amém? Vamos louvar ao Senhor nesse dia lindo que Ele nos preparou. E graças a Deus pela nossa vida, por mais um dia estarmos na casa do Senhor. Vamos lá? Nosso Pai
oração, né? Essa oração nos lembra da oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus, capítulo 6. E interessante que o versículo, o texto que nós lemos, logo na abertura do culto, diz: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. E esta tem que ser a nossa oração diária, né? Porque o maligno está sempre lutando contra as nossas vidas para nos destruir, não é para derrotar, não, ele quer nos destruir mesmo. E nós, como povo de Deus, filhos amados do Senhor, temos que nos levantar e lutar contra as trevas, né? Se defender e pedir essa bênção de Deus. Aproveitando esse momento, nós vamos ter um momento de intercessão. Convidar aqui o pastor Ricardo para nos conduzir nesse momento. Queria compartilhar uns pedidos de oração com os irmãos, orar pela Geni e pela Zete, que estão aqui nessa manhã. A irmã Geni perdeu um irmão muito importante, né? Então ele faleceu. Então vamos orar para que Deus console, conforte o coração da irmã Geni e da Zete, que estão aqui nesta manhã. Vamos orar também pela vida da irmã Salete. Semana passada ela também perdeu o pai dela lá na Bahia. E ela mandou um recadinho dizendo que ela está indo hoje lá para a Bahia para ficar uns 15 dias com a mãe dela, né? Passar aqueles momentos juntos, que é tão importante. Vamos orar para que o Senhor esteja aí trabalhando nesses corações, não é verdade? E talvez você tenha algum pedido de oração, alguma necessidade que cabe agora, né, nós apresentarmos diante do Senhor. Vamos colocar, né, as nossas lutas, nossos problemas nas mãos de Deus, para que assim Ele possa dirigir as nossas vidas. Amém, igreja? Se você puder ficar de joelhos, fique à vontade, mas é um momento em que nós tiramos agora para buscar ao Senhor. Você em casa também, busque a Deus onde você está, se coloque na presença do Senhor, se ajoelhe, busque a face de Deus, crendo que Ele há de responder às suas orações. Senhor Deus, tua presença, primeiramente queremos colocar a vida das famílias enlutadas, da irmã Geni, mais uma vez da irmã Salete, que o Senhor nos console todos os familiares, que o Espírito Santo dê o alívio, Deus, ao coração, Deus, para que elas possam confiar no Senhor sempre, Deus, também nesse momento difícil, Deus. Eu peço também que o Senhor abençoe todos os pedidos que estão sendo feitos aqui, ó Deus. Todo o seu povo está de joelhos, tem coisas no coração que precisam ser colocadas diante do Senhor. Nós não sabemos, mas cada um sabe. O Senhor sabe, Deus. Vai agir em cada vida, tirando qualquer tristeza, ansiedade, medo, preocupação, ó Deus. Dê a direção àqueles que precisam, Deus. Dê a fé, a força, Deus, para enfrentar as situações. Vai dê o despertamento espiritual, Deus. Senhor, que sonda os corações, vai nos fortalecendo para essa manhã, Deus. Nós colocamos todas as nossas necessidades, nosso pão de cada dia, o nosso sustento, Deus, nosso alimento, nosso trabalho, Deus. Colocamos a nossa família, Deus. Cada um conhece os familiares de cada um. Abençoa, Deus, os nossos familiares. Dê paz e harmonia em cada casa, em cada lar. Traz salvação e transformação aos nossos familiares que estão necessitando, Deus. Atende cada necessidade. De repente, alguma família que está com desemprego, que o Senhor venha atender essa necessidade. Familiares nossos, e pessoas que estão com problemas de saúde, o Senhor venha aliviar a dor, ó Deus. Nós queremos orar, Deus, para as pessoas que estão nesse momento sentindo alguma dor, por isso algumas estão até impedidas de vir à tua casa, Deus. Eu peço que o Senhor venha com consolo, com restauração, ó Deus, com cura, dê o tratamento correto. Aqueles que estão fazendo algum tratamento, eu quero lembrar de forma especial da nossa irmã Adriana Gonzaga, que também não está essa manhã, está sentindo dores, Pai. Eu peço que o Senhor venha aliviar, ó Deus, agora em nome de Jesus, Pai, as dores do corpo dela que ela está sentindo, dando um restabelecimento, fortalecendo ela e a sua família. Então também todos os demais aqui, mais pedidos, mais pessoas que estão acompanhando essa transmissão que também estejam doentes, Pai. Também eu oro para a vida emocional de cada um. Alguém que está com problemas, com síndrome do pânico, com ansiedade, com depressão. Deus, que o Senhor venha, Deus, agir também nessa vida, Deus, restaurando, Jesus. Abençoe principalmente a nossa vida espiritual, Deus. Toca nos nossos corações, faça que ninguém fique frio ou indiferente espiritualmente essa manhã, mas que todos nós possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, possamos sentir a Tua presença, Deus. Por isso, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, coisas que fizemos e que pensamos, que atrapalham a nossa comunhão com o Senhor. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, está levando embora a nossa culpa, está nos purificando essa manhã. Eu peço que o inimigo não venha ficar nos acusando no nosso coração, Deus,
nas nossas falhas, nós possamos confiar no perdão de Jesus. Livrai-nos das tentações, das armadilhas do inimigo, para que estejamos distantes do Senhor, mas que possamos estar firmes, que nenhuma tentação venha vencer os seus filhos essa manhã. Por isso nós entregamos esse culto, nós entregamos tudo aquilo que ainda vai acontecer na tua presença e entregamos as nossas vidas e fazemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar onde estão. Nós estamos hoje, queria só recordar os irmãos alguns avisos, mas antes, a irmã Jacira, secretária da nossa diretoria, ela está passando a lista de assinatura. Depois do culto nós vamos ter assembleia, tá bom? E por ser um assunto particular nosso, da igreja, nós vamos encerrar a transmissão terminando o culto, e depois nós damos sequência à assembleia da igreja, tá bom? Então declaro aberta a assembleia no dia de hoje, 24 de abril, para assuntos financeiros da igreja, tá bom? Então ela vai estar aberta até a gente encerrar no finalzinho, tá? Recadinho que eu quero avisar aos irmãos é sobre a nossa jornada da leitura bíblica, tá bom? Começamos aí uma segunda etapa, começou dia 21/4 e vamos até dia 12/7, são 4 capítulos por dia, né? Então continue aí firme lendo a palavra de Deus. Tenho falado, se você perdeu algum dia, se aconteceu alguma coisa nesse sentido, então retome as suas leituras. No início nós entregamos um folder, né, sobre ali cada dia que você poderia ler e fazer as suas marcações, porque assim fica mais fácil de você saber o que você leu e o que você não leu, tá bom? Mas mesmo assim, no grupo de WhatsApp da nossa igreja, a gente sempre dá aquele recadinho lembrando os irmãos da leitura diária. Faça isso, que é a palavra de Deus que nós estamos nos alimentando, tá bom, irmãos? Então vamos aí juntos nessa jornada, e no final do ano com certeza vamos celebrar esse momento muito especial. Lembrando que no mês de dezembro nós comemoramos o dia da Bíblia, né? O primeiro domingo de dezembro nós comemoramos o dia da Bíblia, e hoje é comemorado o dia da escola bíblica dominical. Lembrando aos irmãos, a gente já falou isso algumas vezes passado, mas só reforçando, nós estamos conversando, alinhando com os professores. Vamos ver o material, a literatura, porque nós pretendemos voltar com a escola bíblica dominical, tá bom? Então conto com os irmãos, primeiramente com as orações e segundo com a participação dos irmãos, tá bom? Então a gente pretende retomar. Eu vou fazer uma reunião com todos os professores juntos, já conversei com alguns, né? Essa retomada, e agora a gente vai conversar juntos como uma equipe, e assim tomar as decisões necessárias para a gente retomar a nossa escola bíblica dominical. A gente entende, irmãos, que a escola bíblica, assim como outros ministérios, eles são muito importantes para o nosso crescimento espiritual, e o cristão, ele jamais pode deixar de aprender a palavra de Deus. A gente não pode dizer assim, mas eu já conheço, eu já ouvi essa história, já ouvi esse sermão, já ouvi esse tema. Deus sempre vai falar algo especial no nosso coração, naquele dia, naquela circunstância. Então nós, como povo de Deus, precisamos estar sempre aprendendo a palavra do Senhor. Então, reforçando, continue lendo aí. Se você deixou algum dia de ler, retome suas leituras, vai pondo em dia, tá bom? Tem pessoas que às vezes já deixaram de ler lá atrás, então às vezes fica até desanimado. Eu vou ter que ler tudo assim, vou ter que voltar. Como eu faço? Uma dica: leia a leitura do dia e pegue um capítulo que você deixou para trás. Então você vai ter que ler agora 5 capítulos, né? Mas logo você ajusta a sua leitura diária, tá bom? Pega essa dica, que às vezes as pessoas falam, pastor, eu me perdi, agora já tem muita coisa para ler e eu não vou ler mais não, né? Tem gente que às vezes faz assim, mas uma forma de você ajustar esse detalhe é você ler. Começa, se você não leu hoje, começa hoje, tá bom? Começa hoje, lê os seus 4 capítulos e faça uma leitura de um capítulo que você perdeu. E aí você vai pondo em ordem a sua leitura, tá bom? Por isso que é bom fazer a anotação, para você não esquecer o que você leu. Por falar em crescimento espiritual,
no próximo domingo, todos estão convidados, tá bom? Nós vamos iniciar aqui na igreja, numa das salas lá do Salão Social, o estudo do livro de Apocalipse. É um livro que requer, né, a nossa atenção, principalmente nos dias de hoje. O livro de Apocalipse, os irmãos sabem, ele é sempre muito polêmico, mas nos acrescenta muito. Então eu quero convidar você a estar aqui conosco às 17 horas. Aí a gente já fica para o culto da noite, tá bom? Então incentivando aqui os irmãos a sempre estudarem a palavra de Deus. O próximo domingo, dia 1º de maio, então, nós vamos dar início a esse estudo do livro do Apocalipse às 17 horas, tá? Anota aí para você participar e não perder nada, que vai ser muito importante esse estudo para nossas vidas. Agora nós vamos entregar nosso dízimo, nossa oferta, e eu quero compartilhar um versículo da palavra de Deus com os irmãos, que diz lá em Crônicas, capítulo 29, verso 14, que diz assim: porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Então veja, que versículo importante para nós entendermos a nossa participação do dízimo e das ofertas. O salmista aqui, né, Davi, ele mesmo ressalta: olha, quem somos nós? Quem sou eu para dar, né, voluntariamente essas coisas? O salmista está reconhecendo, e ele conclui dizendo: porque tudo vem de ti e tudo vem das tuas mãos. Então a gente, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, temos o que temos, fazemos o que fazemos, nos alimentamos, temos a nossa casa, temos coisas que Ele nos dá por causa do Senhor, né? E a igreja sempre incentiva, né, esse momento de que é um reconhecimento, de nós entendemos que o nosso Deus tem nos abençoado, e assim a gente também precisa abençoar a casa do Senhor, tá bom? Então nós vamos nesse momento adorar a Deus, também lembrando que as intercessoras estão aqui à frente. Se você tem um pedido de oração, pode trazer, nós vamos orar durante a semana, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos adorar o nosso Deus. Nós vamos entoar o hino 193, Maravilhosa Graça, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Começar
Vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, agradecemos ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas que foram trazidas no altar do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu favor em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nós temos nesta manhã o privilégio e a oportunidade de trazer o dízimo e a oferta na casa do Senhor. Continua abençoando o Teu povo, cada um de nós, suprindo, ó Deus, as nossas necessidades, e que assim o Teu povo continue com a alegria, com a disposição, a generosidade de abençoar a casa do Senhor. Obrigado também pelos pedidos de oração, que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida de cada irmão que trouxe seu pedido de oração, a sua necessidade. Que o Senhor continue abençoando esses pedidos, ó Deus, e que assim seja conduzido pelo Senhor. Vamos continuar orando esta semana por essas necessidades, e que assim, ó Pai, haja milagres da parte do Senhor sobre estas vidas. Oramos, agradecemos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Antes de você aceitar, dá um tchauzinho assim para quem está do seu lado, né? Se você puder, dá um cumprimento, um soquinho aí, no bom sentido, né? Com o seu irmão. Que alegria, né? Nós estarmos juntos na casa de Deus neste dia. Queridos, ainda em pé, já aproveitando, vamos abrir a nossa Bíblia, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Nós vamos dar sequência nessa série bíblica de mensagens. Estamos aí acompanhando, né, já há alguns meses, mas pensando, ministrando nesse livro que é tão importante para nós. Nós vamos ler a partir do verso 7. Capítulo 20 de Atos, verso 7 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo: Pretendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém, irmãos? Pode se sentar. Hoje eu quero falar com os irmãos, baseado nesse texto, o tema sobre não durma, saia da janela. Não durma, saia da janela. Isso aí não é uma indireta para os irmãos que estão aí, né? Próximos à janela não, tá bom? Fique tranquilo, não precisa sair do lugar não. Mas é porque o texto nos sugere esse título, né? Estava pensando outras formas, mas foi esse mesmo, né, que a gente precisa refletir nessa manhã. Interessante que o texto ele começa falando, meus irmãos, sobre o apóstolo Paulo estar reunido com a igreja no primeiro dia da semana. Hoje, qual é o primeiro dia? Eu já respondi. Hoje, qual é o primeiro dia? Eu ia falar, domingo é o primeiro dia da semana, né? Por isso a gente coloca lá nas mensagens, hoje é o dia do Senhor. É a oportunidade que Deus nos dá de estarmos reunidos como igreja. Durante a semana nós temos nossas limitações,
muitos trabalham. Está em Atos, irmão? Alguma. Depois o pastor Ricardo está mais perto aí, vai ver a versão da irmã, né? Mas tem mais alguém que a versão é diferente? Aqui diz para mim, no primeiro dia da semana, reunindo-os a partir do pão. NVI, né? Eu tenho usado essa já há muito tempo. Mas enfim, sendo sábado, domingo, mas o que é mais importante a gente lembrar que o povo aqui, qual é o princípio então? Que o povo estava reunido, ok? Hein, irmão Tia? Esse é o princípio, que o povo estava reunido. Esse é o princípio mais importante, porque a palavra de Deus nos dá um princípio. Qual é o princípio? Estar reunido, em comunhão. Tanto é que aqui os irmãos acompanham, pelo menos agora na minha versão, diz assim: e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. E aí lá no finalzinho, ele diz assim, no verso 11: então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Então qual é o princípio, meus irmãos? O povo estava em comunhão. Comunhão. É por isso que a palavra de Deus reforça em outros textos quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Essa união que nós estamos aqui, né, juntos na casa de Deus, aonde nós podemos celebrar o Senhor. E aqui, né, nessa ocasião, Paulo ele dividiu o pão. O que era o pão? Era a ceia do Senhor. Então eles estavam ali reunidos justamente para este propósito: adorar a Deus, estar em comunhão e partir o pão, celebrar, né, a morte e a ressurreição de Jesus, que é justamente o que nós estamos fazendo. Só hoje não tem a ceia. Nós tivemos no domingo passado, que foi o domingo de Páscoa, né? Um culto muito especial de manhã e à noite. E vale ressaltar aqui nesse texto, meus irmãos, algumas lições que nós podemos aprender justamente deste jovem que acabou ficando próximo à janela e acabou dormindo. Está muito claro esse texto. E aí eu quis, né, tirar algumas lições sobre isso. Porque é perigoso a gente ficar na janela? Porque veja bem, aquele jovem, ele estava, vamos chamar de igreja, eles estavam ali reunidos como igreja. E mesmo dentro da igreja, aquele jovem dormiu e morreu. Ele caiu, né, de uma certa altura, ele despencou. E se não fosse a misericórdia de Deus e Paulo estar lá, aquele jovem ia continuar morto. E a gente precisa aprender algumas lições desse texto, que é muito relevante para nós hoje. Escute com atenção, você que está aqui, você que está em casa aí, nos acompanhando. Então atente bem para aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. E por que nós não podemos ficar próximo à janela? Eu vou dizer para os irmãos o que essa janela simboliza: o mundo, né? O mundo. A palavra de Deus nos fala que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se a gente amar as coisas do mundo mais do que a Deus, a gente precisa ajustar o nosso coração. Se a gente priorizar mais as coisas do mundo, então nós estamos declarando: olha, essas coisas são mais importantes para nós do que as coisas de Deus. Vale ressaltar que a gente vive nesse mundo. Ninguém é um extraterrestre, pelo amor de Deus, né? A gente vive aqui e nem existe extraterrestre, é só uma força de expressão. Mas assim, ninguém vive numa bolha. A gente vive com pessoas, nós estamos inseridos numa sociedade,
nós estamos em família, com colegas, amigos, enfim, pessoas que nós trabalhamos juntos, temos relacionamentos, não só da igreja, mas fora da igreja também. Enfim, a nossa vida é normal, mas quando nós damos mais prioridade para as coisas do mundo, mais do que as coisas de Deus, alguma coisa dentro do nosso coração precisa ser alinhada. É por isso que Jesus mesmo disse que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. É isso? Amar a Deus é a nossa prioridade. E amar a Deus o que é, meus irmãos? É estar na igreja. A igreja existe para nós estarmos em comunhão. E aproveitando o gancho, às vezes algumas pessoas podem pensar assim: mas com todo respeito quem está acompanhando em casa, agora a gente tem que tomar esse cuidado, né? Mas a gente precisa pontuar essas questões. Às vezes algumas pessoas dizem assim: eu busco a Deus na minha casa, eu adoro a Deus em minha casa, eu oro a Deus em minha casa, eu leio a Bíblia na minha casa. Isso você tem que fazer mesmo, mas estar em comunhão na igreja também. Se não fosse assim, meus irmãos, Jesus não iria dizer para Pedro assim: olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Falando sobre Pedro, pedra significa o nome dele. Jesus andava com seus discípulos. Se fosse assim, Jesus iria viver solitário. Não preciso de você, Pedro, João, Mateus, André. Não, eu não preciso, eu vou fazer aqui o que eu tenho que fazer nessa terra. E nós precisamos uns dos outros. A igreja é isso. Quando vocês ouviram aqui a gente pedindo orações, os irmãos trouxeram pedidos de oração, a gente tem esse momento, tem esse ambiente para ser igreja. Porque essa experiência que a gente tem aqui, a gente não tem em casa, a gente não tem sozinho, ainda que você busque isso pessoalmente, particularmente durante a semana na sua casa. Na verdade, você deve fazer isso: ler a palavra, orar, estar em comunhão todos os dias, porque é isso que vai fortalecer a sua vida. Mas estar na igreja é fundamental, porque nós vemos isso na igreja primitiva, meus irmãos. A igreja primitiva é o maior modelo e exemplo de igreja que nós temos nos dias de hoje. E ela estava sempre reunida, a começar lá no capítulo 2 de Atos, quando a igreja estava junta, reunida, em comunhão uns com os outros. Não é à toa que o salmista mesmo fala: olha, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é isso, igreja? Amém, irmãos? Não é? Ele não disse assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos ficar em casa. Não. Vamos à casa do Senhor. Vamos até lá. Tem um lugar para nós congregarmos. Tem um lugar para nós estarmos em comunhão. Tem um lugar para a gente se relacionar. Tem um ponto de encontro. Tem um lugar para a gente orar uns pelos outros. Tem um lugar para a gente servir a igreja. Tem um lugar para a gente adorar a Deus. Amém, irmãos? E era isso que o apóstolo Paulo estava fazendo junto com aqueles irmãos. Mas naquele meio, um jovem dormiu, pegou no sono. Aí eu estava pensando assim: meu Deus, quem sou eu e o pastor Ricardo? Eu vou falar aqui do nosso exemplo, né? Se um jovem dormiu na mensagem de Paulo, né? Não vai dormir na minha não, né? Não vai dormir na do pastor Ricardo. Apesar que agora a gente está de olho, viu, meus irmãos? A gente vê. Agora muitos estão sem máscara. Porque na época de máscara, deixa eu revelar aqui um segredo. Alguns de máscara, às vezes davam um sono, né? Tinha uns que lutavam contra o sono. E falavam, lutavam contra Satanás. Era o sono que ele tinha. A máscara assim, né? Aí só vê ele assim, piscando, fechando o olhinho. Você pensa que eu não estou vendo, né? Agora dá para ver melhor. E estou de óculos, hein? Mas olha só, um jovem dormiu na mensagem de Paulo.
Mas também eu estava pensando aqui, mas Paulo também não aliviou, né? Ele pregou a noite toda. Já pensou eu aqui ficar falando até 1h da tarde? Quem vai ficar comigo? Ninguém. Pastor, tem que preparar meu almoço. Pastor, tem um filho hoje que vai vir em casa, minha nora, meu genro, meus netos, todos zarpando fora. Claro que a gente não exagera dessa forma, né? A gente sabe que nós temos um contexto de vida, mas esse jovem, ele dormiu naquela ocasião. Então, meus irmãos, o que é que a gente pode aprender desse texto? Espiritualmente falando, é claro. Espiritualmente, a janela, ela simboliza o mundo, tá bom? Então, espiritualmente, a janela, ela muitas vezes nos conduz à distração. Porque, veja bem, havia alguns andares ali, e aquele jovem, ele se afastou do ambiente em que todos estavam juntos. Olha só que lição que nós podemos aprender aqui, irmãos. Quando uma pessoa, ela começa a se afastar das coisas de Deus, próximo passo é ela dormir. Nós vamos chegar até a morte dele. Porque começa assim, eu estou falando tudo espiritualmente, é claro. Não estou falando fisicamente. Mas começa assim. A pessoa primeiro ela dorme, é o primeiro passo. Ela se distrai, ela se esquece das coisas de Deus, ela começa a não priorizar as coisas de Deus, e depois vem a morte espiritual. E a gente tem que olhar para esse texto, ele é muito relevante e muito importante para nós nos dias de hoje, porque justamente o mundo nos oferece distrações. Você pega o seu celular, se você não tomar cuidado, você fica horas mexendo no seu celular, nas redes sociais. Tem pessoas que às vezes até ultrapassam o limite. A gente tem que acessar essas coisas, né? Porque a gente vive num mundo atual, moderno, a gente tem que ter isso para se comunicar com as pessoas, mas às vezes as pessoas elas exageram, elas ficam tanto ali no Facebook, no Instagram, e-mail, lendo outras coisas na internet, que muitas vezes elas acabam se distraindo. Ah, pastor, mas eu não uso nada disso. Meu celular nem tem aplicativo dessa forma. Mas tem outras distrações, esse é só um exemplo, meus irmãos. Tem outras distrações, a televisão, que a gente falava tanto antigamente, não era assim? Tem igrejas que proibiam até ter televisão nas suas casas. Não sei se assim é hoje, mas tem uma denominação que eles proibiam os fiéis de terem televisão em casa. Aí chegava, abria o armário, tinha uma de 50 polegadas lá. O pastor ia visitar, não enxergava a televisão nenhuma. Esse nome, que bênção! Está seguindo os costumes da igreja, não é nem doutrina isso, mas é costume da igreja. Aí chegava lá, o pastor foi embora, abria o armário, tinha uma televisão, vai passar o jogo. Ainda bem que o pastor foi embora, vamos ligar, Corinthians e Palmeiras. É só um exemplo, né, para a gente entender que muitas vezes, irmãos, essas coisas nos distraem. Não estou falando que a gente não tem que ter acesso às redes sociais. Como eu disse, a gente se comunica, a gente evangeliza, eu, procuro fazer isso diariamente. A gente tem que ter acesso a essas coisas, mas a gente não pode se distrair de tal forma que essas coisas se tornem maiores do que as coisas de Deus. Está muito claro isso para nós, porque senão a gente perde as coisas boas que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Esse jovem aqui, por ele ter se afastado dali daquele momento, ele ter se aproximado da janela, ele ter dormido naquela hora, ele perdeu boas partes das mensagens do apóstolo Paulo. Ele perdeu. Imagine, Paulo pregando nos dias de hoje, um homem, um servo de Deus, um homem que escreveu a maioria do Novo Testamento, as cartas do Novo Testamento foi do apóstolo Paulo. Então aquele jovem, ele perdeu aquela oportunidade
de receber alguma lição, algum ensinamento no seu coração. E quando nós nos afastamos, quando nós estamos próximos da janela, muitas vezes, irmãos, nós perdemos esse privilégio, essa oportunidade de receber coisas importantes que vêm da parte de Deus. Tudo é importante. Do momento em que nós chegamos, não foi nem no momento que nós iniciamos o culto, mas quando você saiu da sua casa, você pisou aqui no espaço da igreja, no estacionamento, você cumprimentou um irmão que você não viu essa semana, você chegou aqui, fez a sua oração, juntos adoramos a Deus, agora estamos recebendo a palavra de Deus, vamos continuar com o culto. Todos os detalhes, eles são importantes, e a gente não tem que perder nada. Porque muitos que estão aqui, Deus fala através do louvor, uma música. Quantas vezes eu aqui, né, um louvor, uma estrofe, um refrão ali, Deus falou no meu coração. E eu tenho certeza que muitos acontece assim hoje. A ministração da palavra de Deus, as orações. Então tudo isso, meus irmãos, é importante. A gente não pode permitir essa postura nossa de aproveitar, assimilar todos os detalhes do que está acontecendo nesse ambiente. Volto a dizer, respeitando nossos irmãos, que eu estou vendo alguns aqui, né, que estão nos acompanhando, eu sei que muitos não têm condições mesmo de vir, mas o que acontece? Quando a gente está em casa, a gente se distrai muito. A gente se distrai, meus irmãos. Cachorro que late, você manda calar a boca, né? Vai falar que você... Alguns sim, né? Mas você já manda aquela, né? Cala a boca! Eu vi a publicação da Nathalie, né? É periquito, né? Tem tudo lá, né, Nathalie? 7. E tem aquele outro passarinho que eu não vou me arriscar a falar o nome. Foi? Essa aí, ó. Calopsita, né? Não é o caso dela, mas eu só lembrei, né, que eu vi lá a publicação dela. Mas às vezes a gente está em casa, a gente se distrai, meus irmãos. É campainha que toca, é a música do gás que está tocando, eu não estou ouvindo o que o pastor está falando. Minha internet, quantos eu posso falar isso? Pastor, minha internet está ruim. Às vezes aqui o sinal do Wi-Fi acontece, né? Igual em casa, não pega mesmo, sai do ar, perdeu, dormiu. Não é a mesma coisa, irmãos. E às vezes a gente pensa que não, mas esses detalhes nos distraem, nos afastam. Não estou falando que você vai se afastar, você não quer saber mais de Deus, mas de repente uma palavra que seria um direcionamento naquela decisão que você precisava, e de repente você perdeu. Aquele louvor que foi ministrado, né, que está sendo colocado para a igreja cantar, de repente você perdeu o sinal, alguma coisa assim, olha, de repente Deus queria falar com você naquele louvor, naquela situação. Então a gente tem que tomar um cuidado para não se distrair, porque depois vem o desinteresse, foi a postura desse jovem. Se ele estivesse lá no meio do povo, né, junto lá, Paulo, estou aqui, ó, primeiro da fila, estou aqui. Mas houve um desinteresse dele. Paulo está pregando lá, deixa ele pregar lá. Isso, sabe aquelas frases que as pessoas dizem? Isso é para os outros, não é para mim essa palavra. Foi o que o jovem fez. Eu vou ficar aqui afastado, vou ficar longe de todo mundo, e vou ficar aqui, ó, deixa Paulo lá pregando, e deixa ele lá com os irmãos, com a igreja, com as pessoas, porque isso não é para mim. Aí o que aconteceu? Ele se desinteressou. E isso, meus irmãos, acontece com a gente. Não pensa você, não, eu estou firme, olha, eu leio a palavra, eu vou na igreja, eu faço jejum quando o pastor lá incentiva, eu oro em casa, mas a palavra de Deus, ela nos diz, cuidado, para que você não caia. Né? A gente pode estar firme, mas a gente tem que tomar todos os cuidados.
para não vacilar o nosso pé, não vacilar o nosso coração e assim se perder. Perder o interesse pelas coisas de Deus. Nessa pandemia, quantas pessoas perderam literalmente o interesse pelas coisas de Deus? Não estou dizendo assim um enfraquecimento, uma balançada, né? Não, estou dizendo isso. Perderam literalmente ao ponto de se afastar totalmente das coisas de Deus. Não vem mais na igreja, não ora mais, não lê a Bíblia, não quer mais contato, não quer mais nada. Perderam o interesse, perderam a sua paixão por Cristo. É por isso que lá no livro de Apocalipse fala, né, que nós, aqueles que passarem por isso, devem se arrepender e voltar ao primeiro amor. Se arrepender, porque no momento em que há um desinteresse da minha parte pelas coisas de Deus, eu estou em pecado. Porque eu estou ignorando o que Deus tem para mim. Porque eu estou desfazendo o que Deus tem para mim. Não é só o ímpio que está longe de Deus, né? Que a gente usa aquele versículo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O cristão também peca. E uma das formas é essa. Porque quando lá no livro de Apocalipse fala, arrependam-se, ele não está falando para o ímpio, ele está falando para as igrejas, para o cristão. Como vai ser aquela palavra aplicada para o ímpio, se ele nem conheceu o primeiro amor? Então isso é para o cristão. O ímpio ainda não teve aquela experiência com Jesus, não desceu pelas águas como nós vimos duas irmãs aqui no domingo passado. O ímpio não teve essa experiência, ele não tem como voltar ao primeiro amor. Ele está, se assim for, ele está conhecendo o primeiro amor. Agora, essa palavra é justamente para os cristãos. Arrependa-se e volte ao primeiro amor. E é isso, muitas vezes, que acontece, né? Essas janelas da vida que trazem esse desinteresse. As coisas, né, que estão ao nosso redor são melhores do que as coisas de Deus. Não se comparam. Não se comparam. Não alinha o nosso coração com a vontade de Deus. Em nenhum lugar. Que as pessoas podem ouvir aí, né, coach, filósofos, pessoas tão inteligentes, que hoje existe muitas pessoas assim. Nenhuma mensagem, nenhum ensino se compara às Escrituras, meus irmãos. E quando a gente fala sobre perder esse desinteresse, ter esse desinteresse, nós estamos pecando até. Porque nós estamos desfazendo das coisas de Deus. E foi isso que aquele jovem justamente fez, ele dormiu. Não sei se ele estava cansado, né? Não quero entrar nesse detalhe, mas o que vale ressaltar é justamente isso. Ele estava dentro da igreja. Ali Paulo estava próximo dele. Tem muita gente às vezes dormindo dentro da igreja. Olha aí para quem está do seu lado, veja se ele está dormindo. Espero que não. Pois é. Deixa eu falar, eu sei que por costume da nossa igreja, aproveitando esses ganhos, às vezes tem irmãos que não gostam, o pastor fala para olhar para o lado, falar isso aqui. Isso aqui, meus irmãos, não é para fazer graça. Não estou aqui para ser palhaço, tem um circo, né, para isso. Ali na Radial tem um patati patatá. Se quiser ver palhaçada, vai lá. Mas sabe por que eu faço isso, irmãos? Para despertar, para a gente estar atento. Quando você está com sono lá na empresa, o que você faz? Mas não é para você ir tomar água agora, ficar indo e voltando, né? Vocês são espertos demais, né? Mas eu quero dizer assim, o que a gente faz? Você se desperta, não é assim? Você vai tomar uma água, vai que... E olha só, né? Vai que meu chefe me pega dormindo aqui. Vou perder meu trabalho. Tem gente que já foi mandada embora porque dormiu no trabalho.
Então o que você faz? Você levanta, vai tomar uma água, se a empresa tem lá um cantinho do café, você toma um cafezinho, você vai no banheiro, dá uma espreguiçada, né? Você desperta. A igreja... Ah, tá, já. Estou brincando. A igreja é a mesma coisa. A gente sabe, tem irmãos que tomam remédio e dá mais sono, né? Acontece, eu não estou julgando. Tem irmãos que levantam, vão no banheiro porque tomam remédio, ele é diurético, né? Acontece. Então quando o pastor às vezes fala assim, irmão, fala para o irmão que hoje está um dia lindo, ou fala um versículo no final da frase, é justamente isso, para a gente se manter um pouquinho esperto, porque aqui não é uma academia também, né? Não vou ficar, levanta, senta, levanta, estica o braço, né? Levanta a perna, vai para frente, vai para trás. Não dá, a gente nem espaço para isso tem. Tem um projeto, né? Pratica esporte, mas é culto. Então isso, quando a gente fala, cumprimenta o irmão do seu lado, aí a gente vê aquelas pessoas, tudo bem, aí é a escolha de cada um, né? Fica emburrado lá, na casa de Deus, a Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor, e ela está lá, emburrada, fechada. Ele fala, puxa vida, que pena, né? Está desperdiçando o tempo dela, podia estar sorrindo, se alegrando, enfim, né, irmãos? Mas tem gente que prefere ser assim. Então é a escolha de cada um. Mas o meu papel aqui é manter os irmãos ligados, acesos, atentos, para não perder nada. Posso ouvir um amém? Amém. Amém? É justamente para isso. Quantas vezes, aproveitando aqui para a gente, quantas pessoas às vezes a gente vê lá, está meio sonolenta, e às vezes um amém desse ela já se desperta. Acontece, tudo bem. Estou falando que ninguém pode dormir, né? Vai roncar, só não vale roncar. Deixa eu contar uma coisa aqui para você. Deixa eu revelar. Hoje eu estou toda revelação. Uma vez eu vi uma irmã, me deu vontade de ir lá, ver a irmã, estava até de boca aberta assim. Eu falei, meu Deus. A noite foi longa para ela, eu acho. De boca aberta. Mas acontece, irmãos, entendam bem, eu não estou julgando, eu amo os irmãos, eu não estou fazendo esse papel aqui, mas eu estou dizendo que tudo que acontece nesse ambiente, ou em casa mesmo, é importante você não perder nada. Eu digo aqui, ele perdeu, ele dormiu, e o que aconteceu agora concluindo? Ele morreu. E Paulo, né, foi tão amoroso e tão cuidadoso, que aí foi lá e abraçou aquele rapaz, e aquele rapaz ressuscitou. E viveu de novo. Esse é o nosso papel, irmãos. Por isso que eu disse assim, não estou aqui para julgar os irmãos. Às vezes os irmãos vêm, né, na boa vontade, adorar a Deus. Às vezes cochila, pesca mesmo um pouquinho. Acontece. Tem gente que tem dificuldade para dormir, mas quer estar lá na casa de Deus. A gente não pode julgar, a gente não sabe, né? Se isso é proposital, se isso é descaso, mas o que a gente tem que fazer? Como Paulo, amar. Amar ele, amar ela, e fazer de alguma forma que aquela pessoa, ela se reintegre naquele ambiente. Foi isso que Paulo fez. Paulo, ele poderia ter, você... Principalmente Paulo, né, meio durão, poderia ter falado, você jovem tinha que cair mesmo, né, dormir. Eu vi você dormindo lá. Paulo poderia ter julgado aquele jovem, poderia ter falado um monte de coisa para ele, mas Paulo fez o quê? Ele abraçou. E diz a palavra de Deus que ele continuou pregando até o amanhecer. Eu acredito que o jovem ficou ligado depois dessa, né? Foi de cair, tomar um susto, morrer, eu não vou dormir nunca mais. E Paulo foi tão amoroso, ao invés de dar uma chicotada, né? Ele me abraçou, que vergonha.
É isso que a gente tem que fazer como igreja, irmãos. A gente sabe que muitas pessoas têm dormido espiritualmente, né? Eu brinquei um pouquinho, né, sobre essa questão de a gente dormir, de pescar um pouquinho, acontece, mas aplicando para a questão espiritual, a gente sabe, né? Meu coração como pastor chora muito, né? Nossa família sabe, a gente ora pelos irmãos, pela igreja. A gente fica muito triste quando a gente sabe que algumas pessoas estão dormindo espiritualmente. A gente procura fazer o nosso papel, a gente entra em contato. Se é uma questão mais profunda, a gente vai fazer uma visita. Agora a gente pode retomar um pouquinho mais, né? Mas na pandemia estávamos impossibilitados disso. A gente procura fazer algumas ações para trazer de volta, mas a gente sabe que é uma decisão pessoal. E quem está conosco aqui mais tempo sabe, eu não sou autoritário, não sou nada assim, dizer, se você sair, você vai ser amaldiçoado, Deus vai mandar praga na sua casa, como no Antigo Testamento. Eu não sou assim. A gente sabe que tem pastores que fazem isso, para trazer medo, opressão naquela vida. As pessoas são livres, né? A gente orienta, fala o que é melhor, ora junto, acompanha um pouquinho. Só que se a gente vê que há um desinteresse, né, não tem o que fazer, a gente vai orando, né? Estou dizendo assim, pessoalmente, mas a gente continua orando, porque a gente entende mesmo que a igreja ela é uma família espiritual. E eu quero encerrar orando com os irmãos justamente sobre isso. Se você souber que alguém que esteja dormindo espiritualmente, ore por essa vida, abrace ela. Vamos ser a partir de hoje, uma forma de expressão, mas vamos tomar uma decisão, uma postura hoje. Se você vê alguém afastado, né, porque às vezes o pastor acha, muita gente, né, para a gente acompanhar numa semana só, e às vezes as notícias vêm quando já aconteceu tudo. Falei com o irmão essa semana, poxa, às vezes o pastor é o último a saber das coisas, e não pode ser assim, porque quando a gente vai socorrer, quando a gente vai abraçar, como o apóstolo Paulo, o coração já está endurecido, já está longe, já está distante, a cabeça, né, o sentimento já está muito longe. Não estou falando só fisicamente e presencialmente da igreja, estou falando espiritualmente, longe de Deus. E os irmãos não me incomodam, assim, aproveitando, né, falando, às vezes falam assim, vou incomodar o pastor. Meus irmãos, pelo amor de Deus, nós somos uma família. Se a gente se preocupa, até pessoas que estão indo para o inferno sem salvação, que dirá os irmãos, membros da igreja. Se a gente ora para Deus salvar aqueles que estão indo para o inferno, que dirá pessoas que fazem parte do nosso contexto como igreja. Então, se você souber, até antes de mim, por favor, me avise, me fale, pastor, olha aquele irmão, claro, entendam bem, não é no sentido de fofoca, nós estamos vendo aqui, né, a atitude de Paulo, ele foi lá e abraçou, não julgou, mas compartilha com o pastor, fala, pastor, olha, não sei, talvez seja isso, estou percebendo, não vejo mais aquele irmão. Também um detalhe, muita gente que vem agora de manhã não vem à noite, então não dá para a gente se ver. Um outro detalhe também, aproveitando, que a gente vai fazer, é voltar a ceia do Senhor num só horário, num único horário. Por quê? A gente precisa ver uns aos outros, porque tem acontecido muito isso. Eu vou de manhã, eu vou à noite, não tem problema, você escolhe o horário que é melhor para você, mas a gente às vezes perde isso. Tem gente que às vezes fala, pastor, eu não vi tal irmão, ele está vindo à noite, todo domingo. Aí vem o irmão da noite e fala, pastor, não estou vendo fulano de tal, mas ele vem de manhã. Vocês entendem, irmãos? Então às vezes a ceia, entendam bem como é importante estar na igreja, né? Esse momento assim de estarmos juntos. Então, de repente, uma ação, né, dessa, fazendo a ceia num único horário, pode nos ajudar nesse sentido de a gente rever muitas pessoas, né? E ser igreja, como o apóstolo Paulo foi, de não ter julgado, mas ele abraçou aquela pessoa, aquele jovem. E só para a gente finalizar, e o verso 12 diz o quê?
levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. O que essa palavra consolou? Eles se alegraram. Aquele jovem caiu, dormiu, foi ressuscitado, mas o que aconteceu? Eles se alegraram. Eles fizeram como o pai do filho pródigo. Lembram disso? Capítulo 15 de Lucas. O que aconteceu? Aquele jovem pediu seus bens, vocês conhecem muito bem a história. Aí ele saiu, se afastou, aí depois, peraí, eu tenho um lar, eu tenho um pai, não sei se ele vai me aceitar, mas eu vou tentar. E ele voltou. E aquele pai, diz o texto, que ele foi lá e abraçou aquele filho. E assim é a igreja, irmãos. A gente não tem que julgar. De repente a opressão sobre aquele irmão, até maligna, foi muito intensa. O diabo, ele aproveita as fraquezas das pessoas. E aí o que vai acontecer? Aquela pessoa, ela vai enfraquecer, ela vai dormir espiritualmente e ela vai morrer. Só que o que eu quero finalizar aqui, dizendo aos irmãos, é o seguinte: que aquele jovem, ele teve a oportunidade ainda de voltar a viver e seguir com a sua vida. Quantos morrem e não voltam mais? Quantos, só um minutinho, irmão, quantos morrem e não voltam mais? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né, com a nossa vida, e olhar também com amor, com compaixão, de repente aqueles que estão afastados. Não julgue, né? Olha lá, vai para o inferno, olha lá, está afastado, olha a vida daquela pessoa. A gente sabe, né, que a gente tem que clamar a Deus, as pessoas abandonar o pecado. Hoje nas redes sociais a gente tem muito, e às vezes eu nem vejo para, né, entrar em umas particularidades, mas às vezes algum irmão traz alguma coisa, a gente tem que orar, falar: irmão, vamos orar por essa vida. Então, você está afastado, você está no pecado, então que Deus, o Espírito Santo, toque no coração dela, que ela acorde como esse jovem, né? E aí ele retome a sua vida e siga aí junto com os irmãos, porque quando a palavra diz que eles foram consolados porque aquele jovem, ele ressuscitou, é isso, a gente se alegra. Se alegra. Puxa, olha que legal, o pastor Ricardo está aqui, a irmã Juraci, a irmã Lu está aqui com a gente, que bom. Opa, domingo a gente pode ver nossos irmãos, que legal. Se tiver alguém afastado que começa a voltar, que legal que você veio hoje, que bom, que bênção que eu pude te ver hoje, né? Quer dizer, onde você estava, né? Nossa, mas hein, você andou afastado mesmo. É claro, com amor, com carinho, a gente vai orientar a pessoa. Puxa, não fica tão longe, né? Vamos ter sabedoria. Não fica tão longe, você é da nossa família, da nossa igreja, vamos continuar. Se precisa de alguma coisa, vou orar por você. Abraça, como Paulo fez. E aí aquele jovem, ele voltou e continuou. Essa é a igreja, irmãos. Vamos daqui para frente ter uma postura diferente como igreja, tá bom? Vamos orar? Feche seus olhos. E olha ao Senhor, né? De repente até você está um pouquinho aí frio, né? Afastado. Então essa manhã é um momento de você olhar novamente para as coisas de Deus. Se você está dormindo, mas você dizer: Deus, me acorda espiritualmente falando. Se você souber de alguém, ore por ela nesse momento. Talvez um casal, talvez um jovem, talvez um adulto, um idoso. Ore por ela nesse momento. Diga: Senhor, olha, essa pessoa, eu percebo que ela está afastada, ela está sonolenta espiritualmente. Acorda ela, Senhor. Que ela viva aquela palavra que está em Efésios capítulo 5. Desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Oh Deus, nesta manhã aqui estamos juntos, como igreja, para orar, para adorar, para ouvir a tua palavra. E nós cremos que
algum detalhe o Senhor falou conosco nesta manhã, alguma área da nossa vida. Por isso, ó Deus, aqui estamos nós, pedindo que o Senhor nos ajude a se manter alerta. Eu me lembro agora quando o próprio Senhor Jesus Cristo saiu para orar e os discípulos mesmo dormiram. Acontece, Senhor, muitas vezes a gente dorme, não só fisicamente, mas espiritualmente. Mas nós queremos nesta manhã se levantar e dizer: Deus, eu quero permanecer na Tua presença. Eu não quero estar próximo da janela. Eu não quero que a janela que simboliza as coisas que me distraem, que me levam para longe do Senhor, possam roubar a minha atenção das coisas do reino de Deus. Que as coisas do Senhor sejam mais importantes para mim, para cada um que está aqui. Em nome de Jesus, que cada um esteja aqui nesta manhã se posicionando, tomando uma decisão. Deus, eu quero me manter alerta, eu quero estar acordado, eu quero estar de olhos abertos, olhos espirituais eu falo, quero estar atento, Senhor, porque eu não quero perder nada daquilo que o Senhor tem me proporcionado. É um privilégio estar na Tua casa, é um privilégio ler a Tua palavra, é um privilégio orar, é um privilégio estar com nossos irmãos, com a nossa família relativa. É uma oportunidade, porque nós não sabemos se no amanhã alguma coisa vai nos impossibilitar de estarmos aqui. Então nós queremos aproveitar todas as oportunidades. Nós não queremos dormir, mas estar atentos, vigilantes. Desperta, Senhor, aqueles que porventura estão dormindo, aqueles que talvez cochilaram espiritualmente, aqueles que se dispersaram, aqueles que estão desinteressados pelas coisas do Senhor. Que nesta manhã Teu Espírito Santo, Senhor, invada esses corações, trazendo de volta ao primeiro amor. Oh Deus, esta é a oração da Tua igreja, Pai. Que seja assim na vida dos nossos irmãos, que talvez não estão enxergando o quanto estão afastados, mas que nesta manhã eles sintam o toque do Espírito Santo, que eles sejam abraçados como o apóstolo Paulo abraçou aquele jovem. Paulo não criticou, mas ele abraçou, ele acolheu aquele jovem. Eu creio, Pai, que nesta manhã o Senhor está fazendo assim com muitos que estão afastados, com muitos que estão distantes, desinteressados. E o Senhor nesta manhã, Pai, esta é a nossa oração. Abrace essas vidas, Pai, que elas sintam a Tua presença, o calor da Tua presença, Pai, e assim elas voltem a ter o desejo, a vontade das coisas do Senhor. E assim também, ó Pai, nos ajuda a ser como esta igreja, neste ato de acolher as pessoas, de abraçar as pessoas, de estar junto, de caminhar junto, Senhor, e não de afastar, de julgar, mas ter paciência, de ter misericórdia, de ter compaixão, de ter amor por essas vidas e abraçar, como o apóstolo Paulo fez. Que esse seja a nossa decisão, que seja essa a nossa postura como igreja. Eu creio, Pai, que algo o Senhor está fazendo em nós e através de nós, a partir desta manhã, Senhor. Vamos ser, ó Deus, uma igreja que acolhe, que abraça, que está presente, que vive junto, que caminha junto. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, não só agora, nesse dia, mas para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós hoje e para sempre. O povo de Deus diz: aplauda o Senhor, Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos encerrados com o nosso culto. Quero convidar então o Alexandre e a diretoria, tá bom? Para estar aqui. Nós vamos dar continuidade à nossa assembleia. Nós não vamos demorar, né? Se você puder